Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há 87 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. Cada um tem que vivenciando o Evangelho, ele tem que proclamar esse Evangelho e testemunhar esse Evangelho, né? A gente percebe na vida das pessoas, posturas, decisões, a própria fala das pessoas sendo transformadas à medida que vão tendo conhecimento da palavra de Deus. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com a escola dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. A igreja, para mim, para a minha vida, tem sido um crescimento espiritual muito grande, porque tem ensinado Bíblia para nós, tem ensinado o amor. E eu acho que a igreja nos aproxima de Deus, a gente cria laços muito importantes aqui. Uma oportunidade de fazermos amigos, uma oportunidade de um estar ao lado do outro nas situações difíceis, nas boas também. É aqui que eu me encontro e eu conduzo meu dia a dia a partir dos ensinamentos que eu recebo aqui na igreja. A igreja é uma bênção na minha vida, na vida da minha família. E é muito bom, é muito gratificante a gente ver o trabalho. Eu amo a igreja. Assista aos cultos ao vivo no site ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Começa agora o programa Cada Dia, o programa que tem uma palavra amiga para todas as horas da vida. O programa Cada Dia é uma realização da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória em parceria com Luz para o Caminho. No programa de hoje vamos tratar a respeito de um importante tema e eu tenho aqui ao meu lado o reverendo Hernandes Dias Lopes, que estará conosco interagindo em todos os momentos. Reverendo Hernandes, seja muito bem-vindo ao programa de hoje. É um privilégio, pastor Jailton, e eu estou certo de que o programa vai tratar de um assunto da mais alta importância e que vai ser uma grande bênção para a sua vida. No programa de hoje nós vamos tratar sobre a fé, um dos pilares da Reforma Protestante, mais especificamente, somente a fé. E eu quero começar com uma provocação, reverendo Hernandes. E a provocação é a seguinte: fé é a mesma coisa que pensamento positivo? Absolutamente não. Pensamento positivo é algo que vem de nós. Fé é algo que vem de Deus. Pensamento positivo é uma produção do homem para o homem. A fé é uma dádiva de Deus ao homem. Pensamento positivo é apenas para as coisas do aqui e do agora. A fé nos eleva para as coisas eternas. Diferente dos reformadores que enfatizaram somente a fé, nos dias de hoje temos presenciado, inclusive no meio evangélico, uma pregação mais voltada para a autoajuda, mais voltada para a realização pessoal, mais voltada para a satisfação dos desejos imediatos daqueles que procuram as igrejas evangélicas. A que o senhor atribui essa distância tão grande entre os reformadores e muitos dos pregadores nos dias atuais? Eu penso, pastor Jailton, que esse distanciamento é em virtude do primeiro pilar que nós tratamos no programa, só a Escritura. Porque na medida em que um pastor, um líder, ou uma igreja, ou uma denominação vai deixando de lado a palavra de Deus, ou vai relativizando a palavra de Deus, ou vai substituindo a palavra de Deus por outras práticas,
esta igreja vai escorregando ou para o lado do liberalismo teológico, onde a razão humana quer substituir a revelação de Deus, ou vai cair para o lado do sincretismo religioso, onde o experiencialismo heterodoxo, ou seja, as práticas religiosas, fruto da emoção, ou fruto da experiência, ou fruto do enganoso coração humano, ou fruto da própria ação dos demônios, porque a doutrina de demônios, vão encontrando espaço para tomar o lugar da palavra de Deus. Então, a única maneira de uma igreja permanecer íntegra na teologia e na ética é voltando-se constantemente para a palavra de Deus. A fé, ela emana da Escritura, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E esta fé é dádiva de Deus, não é alguma coisa que eu mesmo produzo no meu coração. Eu posso então depreender da resposta que o senhor acabou de fornecer para a questão formulada, de que muitos hoje estão cometendo o mesmo erro que foi cometido no passado, de distanciar-se da palavra de Deus, pois a reforma foi um brado de chega, basta, de distanciamento, de desobediência, de descaso para com a palavra de Deus. Diferente dos nossos dias, nos dias dos reformadores, a questão era de outra natureza. As pessoas se afastaram da Escritura, jogaram muito entulho sobre a verdade e o homem daquela época vivia profundamente atemorizado quanto à justificação diante de Deus. O homem pecador, como ele pode ser justo diante de um Deus que é santo? E a saída, então, para tentar buscar a justificação e assim acalmar o coração do homem, naqueles dias, erroneamente, foi o realizar boas obras, a compra de indulgências, a aquisição de relíquias. Isso naquela época. Hoje nós temos toda uma base que também propicia esse engano, esse equívoco, que propicia esse distanciamento. É verdade. Então, o senhor pode concluir que precisamos de uma reforma hoje? Eu não tenho dúvidas disso, reverendo Jailton, de que a igreja brasileira, por que não dizer, pelo mundo afora, precisa de uma nova reforma. Porque, para começar, as indulgências da Idade Média foram desengavetadas. Receberam uma nova embalagem, mas hoje, em muitos redutos, até chamados evangélicos, no Brasil e fora dele, as pessoas estão vendendo produtos, por exemplo, óleo de Israel, óleo especiais para ungir isso, aquilo, copo d'água em cima do rádio, toalha suada, lote no céu, e desviando as pessoas da mensagem cristalina do Evangelho centrado na pessoa de Jesus Cristo. Se no passado as relíquias, as obras, as indulgências que eram vendidas, o Papa dava uma bula com perdão de pecados para tantos anos, dependendo do dinheiro que entrava, hoje nós estamos assistindo uma igreja que virou um mercado, onde o Evangelho virou um produto, o púlpito virou um balcão, o templo virou uma praça de negócios, os crentes se tornaram consumidores e alguns obreiros fraudulentos estão se enriquecendo. O objetivo último é o lucro. Então, não temos dúvidas de que a igreja precisa voltar às Escrituras, voltar às origens, experimentar, de fato, uma nova reforma. Eu lhe pergunto, o brado somente a fé inviabiliza, desacredita a prática das boas obras? Esse é um ponto de tensão que é preciso ser esclarecido. Algumas pessoas pensam que a salvação é pelas obras. Outras pessoas pensam que a salvação é uma parceria entre a fé e as obras. A Bíblia, a palavra de Deus, ensina que a salvação é pela fé, independentemente das obras. Agora, onde as obras entram nesse processo?
As obras não são a causa da salvação. As obras são a evidência da salvação. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos. Nós as praticamos porque fomos salvos pela graça mediante a fé. As obras são o fruto, a raiz é a fé. De tal maneira que a fé salvadora, ela produz obras. É por isso que Tiago diz que a fé sem as obras é morta. No sentido de que eu só evidencio a genuinidade da minha fé aos olhos dos homens através das obras. A salvação é só pela fé, independentemente das obras, mas as obras entram como evidência da fé. Paulo diz isso com muita clareza em Efésios capítulo 2. Ele diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Eu vou voltar no próximo bloco a falar sobre esse assunto, porém, no encerramento do primeiro bloco, eu quero dizer a você que o Cada Dia Especial de outubro fala sobre a Reforma Protestante. Nós queremos oferecer um exemplar a você. Envie um e-mail para ipbvit@ipbvit.org.br, envie os seus dados e nós teremos a grata satisfação de lhe enviar gratuitamente um exemplar do Cada Dia de outubro, que trata sobre a Reforma Protestante. Eu vou repetir, ipbvit@ipbvit.org.br. Nós vamos para um breve intervalo. Não saia daí. Eu cresci em uma família, metade católica, metade kardecista, mas nunca tive uma orientação religiosa específica. Com 15 anos eu me tornei ateu e a única fé que eu tinha era nos meus próprios meios, nos meus esforços. Com 17 anos eu fui convidado a participar de um retiro de carnaval dos jovens da minha região. E lá eu conheci o que é fé verdadeira, aquela fé que foi imputada no meu coração por Cristo Jesus. E aí, de fato, eu conheci a beleza do Evangelho e pude ali me render aos pés de Jesus por obra do Espírito Santo. Somente a fé. Comemorando os 500 anos da Reforma. O programa de hoje, o segundo da série, trata do pilar Somente a Fé. No bloco anterior, o pastor Hernandes falou a respeito de Tiago e de Paulo, e eu quero então iniciar o segundo bloco com esta questão. O apóstolo Paulo afirma que a salvação decorre da graça de Deus. Pela graça sois salvos. E Tiago vai dizer na sua epístola que a fé sem obras é morta. A pergunta é, há uma contradição, um choque, um embate entre Paulo e Tiago? A sua pergunta ela é importante e tem sido motivo de grandes debates ao longo da história. O próprio Lutero, ele teve dificuldade em entender esse assunto, a ponto de olhar para a carta de Tiago, que é chamado de o livro de Provérbios do Novo Testamento, por ser um livro de cunho bem prático, chamou esta carta de palha, pensando que estava existindo uma espécie de contradição entre Paulo e Tiago. Para pontuar isso bem, vale destacar o que Paulo escreveu em Romanos, capítulo 3, verso 28, quando Paulo argumenta assim, concluímos, ele está concluindo um assunto, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E Tiago, quando ele escreve a sua carta, no capítulo 2 da sua carta, ele vai dizer algo assim, versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta.
Parece, à primeira vista, numa leitura rasa, superficial, que está existindo aí uma espécie de contradição. Mas não há contradição. O ponto é o seguinte: Paulo está tratando a salvação olhando a sua causa e diz, é só pela fé, independente das obras. Tiago, como uma carta prática, está olhando a salvação pelos seus resultados, pela sua consequência, pelo seu desembocamento prático, e diz, olha, a fé que não tiver obras é morta. De tal forma que Paulo e Tiago não estão em contradição, eles se complementam. Pastor Hernandes, nós estamos caminhando para o encerramento aqui do nosso segundo bloco, mas eu gostaria de encerrar o bloco com um desafio. Hoje, o mercado da fé, e eu estou chamando de mercado da fé propositadamente, tem gerado um tipo de consumidor, e veja que eu estou usando a expressão consumidor e não adorador, onde a pessoa chega no ambiente religioso e sai escolhendo aquilo que lhe agrada, como se fosse um self-service. Como este modelo, sistema, forma, tem contribuído para a ruína espiritual de tantas pessoas? Pastor, é muito triste constatar esse fato. Eu postei uma matéria essa semana na minha página no YouTube, Culto Show. Culto Show? Pergunta. Porque esta é a ideia de hoje. Porque nós estamos vivendo uma época centrada no homem. Tudo é feito para o homem, pelo homem. Então, muitas igrejas, infelizmente, fazem uma pesquisa de mercado. São pragmáticos nesse sentido. O que as pessoas querem? O que elas gostam? O que atrai? O que dá ibope? O que atende o gosto da freguesia? Eu sou um balcão, eu dou o que o freguês pede. Só que este não é o Evangelho. Não é o que a Bíblia ensina. Eu não posso inventar para agradar. O Evangelho não foi dado a nós para agradar. O homem precisa ser confrontado pela verdade. A verdade de Deus fere, mas ela traz cura. A verdade de Deus me convence de pecado, mas também me oferece a graça que liberta. A palavra de Deus veio para nós para nos trazer vida e vida em abundância. E esta vida em abundância não está no show, não está na luz, não está no glamour, não está na novidade, está na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário. É este antigo evangelho, único evangelho, o evangelho de Cristo, é a única esperança para a igreja de Deus, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu agradeço a sua resposta, nós vamos para um breve intervalo e em seguida voltamos com uma reflexão acerca das Escrituras Sagradas para o fortalecimento e o desenvolvimento da nossa fé. Fé, a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Durante muitos anos, eu fui jogador de futebol, em determinado momento com propostas até para o futebol europeu. Nesse meio tempo, o Senhor me levantou para o sagrado ministério, me escolheu e eu tive que exercer a fé. A fé para abrir mão de um sonho pessoal para viver os sonhos de Deus, para cumprir o chamado do Senhor. Estou aqui hoje me aperfeiçoando para o sagrado ministério, vivendo o que o Senhor escolheu para a minha vida. E eu tenho certeza que foi a melhor escolha que eu tive. Melhor os sonhos do Senhor do que os meus sonhos. Melhor viver a vida de Deus. E eu sou muito feliz e muito grato, porque o Senhor me escolheu e me deu a fé para exercitá-la e estar aqui hoje, sendo abençoado e abençoando a vida de muitos. Que o Senhor continue me dando fé, guardando meu coração para que eu possa exercitar a fé em todo o tempo. Somente a fé. Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.
conheci a minha esposa há 23 anos e há 17 a gente é casado. Sempre foi um casamento muito turbulento, muito cheio de brigas, discussões. E ao final de 2016 houve a separação. Eu sempre achei que eu tinha fé, mas a minha fé acho que era muito pequena. Porém, com essa dor, a separação, minha fé em Deus aumentou muito a minha intimidade com o Senhor. E a gente voltou, a gente restaurou nosso casamento e hoje a gente está vivendo o que a gente não viveu nesses 23 anos. A partir do momento que a gente decidiu entregar realmente nossa vida a Deus e ter a fé totalmente em que Ele vai reconstruir o nosso casamento e a nossa família. Somente a fé. Comemorando a Reforma Protestante. No programa de hoje estamos tratando do segundo pilar da Reforma, somente a fé. E agora caminhamos no terceiro bloco para aquele momento tão aguardado que é a reflexão acerca das Escrituras Sagradas. Pastor Hernandes, eu gostaria de começar então com o que está escrito na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a diferença de paz com Deus e paz de Deus? Pastor Jailton, o apóstolo Paulo, aqui em Romanos 5:1, fala da paz com Deus. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, ele, tratando da questão da ansiedade, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz com Deus, de Romanos 5:1, é um estado, é uma condição daquele que outrora estava afastado de Deus, era inimigo de Deus e, mediante o sacrifício de Cristo, foi reconciliado com Deus. Isso é um estado, não é uma emoção, é uma condição diante de Deus. Eu fui reconciliado com Deus. O muro que me separava de Deus foi quebrado. Agora eu tenho livre acesso à presença de Deus. Não tem barreira mais entre eu e Deus. Fui reconciliado pelo próprio Deus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Nesse momento que eu fui reconciliado, eu tenho paz com Deus. Eu não tenho menos paz com Deus hoje do que tive ontem, nem terei mais paz com Deus amanhã do que tenho agora. Isso é um estado permanente. Você foi reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Isso é paz com Deus. Paz de Deus é outra coisa. É exatamente quando você põe seus fardos, suas ansiedades, seus temores, suas angústias aos pés do Senhor, por meio da oração, por meio das ações de graças, por meio da adoração. Quando você coloca seu fardo aos pés do Senhor, e você ora, e você agradece, e você o adora, então aquela angústia, aquela ansiedade, aquele medo, aquela a tensão que está na alma, aquela tempestade convulsiva da alma, ela se dissipa. E vem uma brisa gostosa, vem um sentimento de alívio, vem uma quietude na alma. E isso a Bíblia chama de paz de Deus. Essa sim é fruto de um relacionamento permanente, contínuo com Deus. Ou seja, a paz de Deus eu posso ter agora e amanhã posso perder. Paz de Deus. Amanhã eu posso estar ansioso e o que eu tenho que fazer? Voltar, dobro os meus joelhos, adoro a Deus por quem Deus é, peço a Deus porque Ele é meu Pai, agradeço a Ele por aquilo que Ele tem feito na minha vida. E essa paz retorna de novo e retorna de novo. É uma coisa dinâmica na nossa jornada cristã. Essa é basicamente a diferença entre paz com Deus e a paz de Deus. O telespectador que está nos assistindo, o que ele pode fazer agora, nesse instante, onde ele se encontra, para usufruir, primeiro, de paz com Deus e depois
da paz de Deus. Então, deixa eu falar com você. Você pode experimentar a paz com Deus somente por meio de Jesus Cristo. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa crer em Jesus Cristo. Você precisa confiar somente nele para a sua salvação. E no momento em que você faz isso, você tem paz com Deus. É claro que mesmo depois de você ter sido salvo pela graça, mediante a fé, você tem lutas na vida. Fica doente, enfrenta problema na família, enfrenta problemas no trabalho, enfrenta problema com os filhos, e às vezes a angústia, a ansiedade, o medo assalta o seu coração. Nestas horas, você dobra os seus joelhos, adore a Deus por quem Deus é, peça a Ele porque Ele é seu Pai e dê graças a Ele por aquilo que Ele já tem feito, está fazendo e fará na sua vida. E então você vai experimentar a paz de Deus guardando o seu coração e a sua mente. A ansiedade vai embora e a paz começa a governar como uma sentinela, como uma soldadesca celestial ao redor da sua cabeça e ao redor do seu coração. Na verdade, Deus tem para você uma vida maiúscula, superlativa, abundante. E foi isso que Jesus prometeu. Eu venho trazer vida e vida em abundância. Pastor Hernandes, nós estamos caminhando para o fim do programa. Exato. E eu então quero fazer uma divisão com o senhor. Eu faço um convite, o senhor em seguida outro convite. O convite que eu vou fazer agora é para o 12º Encontro da Fé Reformada, de 18 a 21 de outubro. Nós realizaremos o Encontro da Fé Reformada, a sua 12ª edição, na Primeira Igreja Batista de Vitória. Fomos muito bem acolhidos o ano passado pelos nossos irmãos e novamente o seremos pela graça do Senhor neste ano. O nosso encontro tem crescido muito, pastor Hernandes, de sorte que não há como receber na Primeira Igreja Presbiteriana. Então eu quero lembrar a você que de 18 a 21 de outubro, no templo da Primeira Igreja Batista de Vitória, ali também na Avenida Beira-Mar, teremos o 12º Encontro da Fé Reformada, com preletores conhecidos nacionalmente como Augusto Nicodemos, Ronaldo Lidório, Hermes Teimaia. Teremos também a presença do Dr. Rudi Zimmer, do diretor do Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte, o reverendo Ulisses Horta Simões. O pastor Emílio Garófalo estará conosco. Será um momento de grande alegria. Então não deixe de se inscrever no site da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Faça a sua inscrição e participe conosco. O convite está feito e aguardamos você. O convite do reverendo Hernandes é para que você participe conosco das nossas atividades dominicais. Pois é, a Primeira Igreja tem o privilégio e a bênção de convidar você para vir participar conosco. É na Avenida Beira-Mar, ali do lado do SAMU e do Saldanha. E nós temos cultos todos os domingos, às 9 horas da manhã, às 7 horas da noite, às quartas-feiras, às 7h30 da noite, e escola bíblica, todos os domingos, 10 horas da manhã, para todas as faixas etárias. Sua família também é nossa convidada, e nós gostaríamos muito de acolher vocês e sermos uma bênção na sua vida. Nós vamos encerrar com uma breve oração. Eu vou pedir ao Senhor que nos eleve a Deus em oração. Para isso. Deus querido, eu te agradeço por este programa, pelo privilégio de estarmos aqui conversando sobre assuntos tão importantes à luz da Tua Palavra, e te pedimos, ó Deus, que Tu apliques esta palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Finda agora o programa Cada Dia. Lembramos a você que o nosso programa é semanal, aos sábados, às 11 horas, na Rede TV. Deus o abençoe. Cada Dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.